A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. Que tenhas um dia de bênção, um dia de paz e de alegria. Eu tenho a palavra para hoje. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Mas antes eu quero pedir, não esqueça de se inscrever no canal, isso é importante. E também um convite. Se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. E que o Senhor vos abençoe. Vamos à leitura. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez, e disse ele: mas põe a capa e segue-me. Meus irmãos, esta é aquela passagem tão maravilhosa que fala a respeito de uma luz na prisão. Dias difíceis, dias de perseguição. Herodes, que aqui é o Herodes Agripa, já tinha mandado matar a Tiago. O Tiago, que era o irmão de João, e foi degolado. E como o povo judeu se agradou com aquilo, e a perseguição do pessoal que não é crente, meus irmãos. Ele mandar André preso também. Ia fazer o mesmo. E preso na prisão, Pedro, como estava, era guardado por 16 soldados, que a palavra nos fala, 4 quaternos de guarda. E Pedro estava dormindo na prisão. Não se sabe qual o pensamento de Pedro. Ele estava com correntes, algemas, acorrentado. Mas a palavra fala que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Meus irmãos, Pedro estava dormindo. Lá vem um anjo do Senhor. Coisa gloriosa, poderosa. O nosso Deus faz maravilha, meus irmãos. E uma luz brilhou na prisão. E sabe o que acontece? Ele tocou ao lado de Pedro e despertou. O anjo tocou: Pedro, acorda. Parece que Pedro estava tão tranquilo que não estava se preocupando que ele ia logo a seguir ser degolado. Certeza absoluta de salvação, paz com Deus, meus irmãos. Confiança. E lá vem o anjo. E ele acorda Pedro. E quando ele diz: olha, Pedro, te levanta depressa. As cadeias caíram das mãos. Coisa gloriosa, né, meus irmãos? No tema assim, Pedro está acorrentado na prisão. Um total de 16 soldados responsáveis para ele não fugir. O anjo entra na prisão e diz que uma luz iluminou a prisão. Mas mesmo assim, Pedro não acordou. E ele vai tocando nele ao lado de Pedro. E diz: Pedro, tu desperta, Pedro. Levanta depressa, Pedro. E quando ele falou isso, as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro está solto. E o anjo disse: olha, tu veste a tua roupa, calça as sandálias. E assim fez. E disse ele: mas põe a capa e segue-me.
E nós encontramos aquelas passagens que o anjo vai indo e Pedro está seguindo e os portões estão se abrindo. E Pedro até pensava que era uma visão, um sonho. Até que chegou no lado de fora. Aí depois que dobrou uma rua o outro, o anjo desapareceu, ele estava em segurança. Aí caiu em si. O Senhor me livrou da prisão. Meus irmãos, é tão poderoso isso. E Pedro vai lá para casa, naquela família que ele está reunido com algumas pessoas. E estava orando por Pedro. Meus irmãos, nós somos muito incrédulos, né? Ele estava orando para guardar Pedro e para libertar. E Pedro, quando toca na porta, aquela moça que veio atender e disse: olha, ninguém acreditou, meus irmãos. O problema da dúvida não é só conosco, não. Mesmo aquele grupo da igreja primitiva estava orando incessantemente. E o Senhor respondeu. E quando a menina chegou e viu por Pedro, pensou que era o anjo. Consequência disso, há um comentário, uns a favor, outros contra, a respeito do anjo da guarda, né? Porque disse que era o anjo de Pedro. O importante é que Pedro foi liberto, meus irmãos. E houve uma alegria muito grande. E diz a palavra, terminando essa sequência, que ele depois partiu para outro lugar. Ele não ia ficar ali para deixar que Herodes e os seus guardas viessem procurar. Ele procurou outro lugar, foi para outro lugar. E Jesus me libertou, me livrou. Eu não vou ficar na mão de Herodes, não, vou sair. E foi o que aconteceu. Meus irmãos, o Senhor é aquele que tem todo o poder. Não adiantou 16 soldados. Não adiantou as cadeias. Não adiantou ele estar trancado na prisão. Quando o Senhor dar a ordem, o anjo chegou. E a luz iluminou a prisão. Entrou a luz e começou a cair as cadeias. E os guardas não viram nada. Parece que deu um sono profundo, eles não viram. Pedro pôde trocar roupa, calçou as suas sandálias. À medida que vai saindo, as portas vão se abrindo e Pedro vai acompanhando o anjo. E Pedro ainda está pensando que é um sonho, que está dormindo. Meus irmãos, graças a Deus que o Senhor continua operando. Eu quero ir terminando esta mensagem. Mas na nossa vida de fé, quantos testemunhos você tem ouvido e nós temos ouvido de irmãos e irmãs que tiveram salvação poderosa, livramento, através de anjos, que chega como fosse uma pessoa normal e vai libertando, vai transformando. Porque, meus irmãos, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Neste momento que você está me ouvindo e está me vendo, eu acredito, embora você não veja, o anjo do Senhor está ao nosso redor. Ele acampa-se para nos livrar. Irmãos, fiquemos na presença de Deus e vamos deixar que o Senhor cuide de nós através dos seus ministros, que são os anjos, que Ele envia em nosso benefício. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de bênção, de muita alegria e paz. Eu quero terminar a palavra. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, eu te agradeço pelas tuas misericórdias, pelo livramento que nos dá, Senhor. E agora abençoa todo o teu servo, tuas servos, obreiros, Senhor. Dá um dia de bênção e paz, e guardando na tua dispensação. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu peço em nome de Jesus. Amém.